Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios. É mais um imenso prazer estar aqui novamente na última aula do ano de 2017, né? Quando me refiro é mais um imenso prazer de estar aqui dando aula, me refiro porque durante esse ano, né? Nós estávamos aqui ajudando a contribuir com o desempenho do seu conhecimento, ajudando a contribuir com o seu benefício espiritual, com a sua vida espiritual. Então, para mim é um benefício muito grande. Eu me sinto muito feliz por isso, né? E eu quero agradecer a cada um que teve a paciência de nos escutar, teve a paciência de baixar os slides do nosso canal EBD em Foco, né? E que Deus possa dar a você graça para que você possa passar essa virada de ano, iniciar o ano de 2018 procurando ainda mais, né, se aprofundar no conhecimento bíblico. Amém? Este é o canal EBD em Foco, para quem não conhece, e todas as semanas postamos vídeos, né? Postamos comentários com slides, para que dentro desses slides você possa aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E se você é professor, você pode estar aí transmitindo na sua sala de aula, na sua escola bíblica dominical, né? Lembrando que essa lição é a lição da editora Betel, né? A lição de adultos da editora Betel. E que você possa ter, no ano de 2018, muita sabedoria, né? E ser prudente, e muitas coisas, né? Que se eu ficar falando aqui, nós iremos gastar o tempo todinho, né, falando essas coisas. E nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aprender sobre a lição de número 14, que é a última lição desse trimestre, né, do último trimestre, do mês de dezembro, e com o tema A Bem-aventurada Esperança da Igreja. Eu quero só antecipar aqui, né, para no final eu não ficar dando os avisos, que a partir do ano de 2018 você terá novidades no nosso canal, amém? Você terá subsídios e outras coisas, né? Você provavelmente irá assistir não somente ao comentário, mas alguns vídeos, nós dando algumas ilustrações, né? Colocando aqui coisas que venham acrescentar no seu conhecimento, amém? Então, se você não é assinante do nosso canal, www.ebdinfoco é o nosso site, é só você entrar nesse site, você estará tendo, então, todo o acesso na plataforma do EBD em Foco. Lá você terá acesso às lições, né, em slide, em PowerPoint. Lá você terá acesso aos cursos, educação cristã, conhecimento bíblico, conhecimento didático, como dar uma boa aula usando slide em PowerPoint e assim por diante. Vamos para a lição? Como eu falei, a lição número 14, com o tema A Bem-aventurada Esperança da Igreja. Vamos lá para o texto áureo. Está em Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, Antimão, que cada um de nós cristãos, cada um de nós que cremos em Cristo, temos uma esperança, né? Temos uma certeza convicta em nosso coração que Cristo irá voltar para nos buscar, que Cristo irá nos buscar para levar, para morar para com Ele, juntamente com o Pai, e nós iremos descansar eternamente. Quando eu me refiro a descansar, não me refiro a ficar deitado, não me refiro a ficar dormindo, não. Não, eu me refiro até um lugar de gozo, até um lugar de alegria, até um lugar de aconchego. A descansar em um lugar, ficar em um lugar onde nós iremos ficar a nossa vida por inteira sem perturbação de coisas errôneas. Amém? Então é sobre isso que eu não me refiro a descansar. A verdade aplicada, a graça de Deus que se manifestou e agora vivemos em novidade de vida, aguardando então o retorno de Cristo. Ou seja, três coisas são divididas na caminhada cristã, né? E três coisas são divididas no processo do homem a partir do momento que ele recebe a graça de Deus, que é se manifestada mediante Cristo morrendo na cruz do Calvário. A partir desse momento vivemos uma nova vida, temos agora um novo rumo para nós podermos seguir. E então nós aguardaremos o retorno de Cristo, o retorno do Messias, né? O retorno de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o retorno dele. Amém? Então, são três coisas que o cristão passa por esse processo maravilhoso. E sobre essas três coisas
é que nós iremos aprofundar um pouco o nosso conhecimento nesta lição. O texto de referência, como nossos costumes, nós não costumamos a fazer a leitura, né? Aqui e acolá eu faço a leitura de um versículo ou de outro, mas se você não fez a leitura, eu peço que você pause o vídeo, né? Faça a leitura do texto de referência para que você possa estar um pouco mais dentro do contexto daquilo que nós iremos aprender na lição de número 14, que é a última lição do nosso trimestre. A introdução nos diz assim: um dos textos bíblicos que retrata com nitidez os 3 tempos da caminhada do discípulo de Cristo. Tá em Tito 2, do 11 a 14. Passado, presente e futuro. Bem, porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando então a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, né? Mas o enfoque principal desta lição será o aspecto escatológico da fé do discípulo de Cristo. Vamos lá, então. O presente e o futuro desta igreja é o tópico número 1, o presente e o futuro da igreja. A graça de Deus que se manifestou trazendo, então, salvação, ou seja, passado. Que o resumo que Paulo apresenta do Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 a 4, expõe fatos históricos da morte e ressurreição de Cristo como fundamento das verdades que ele estaria ensinando no restante do capítulo que envolve acontecimentos escatológicos. Ou seja, a ressurreição e arrebatamento são elementos da esperança do discípulo de Cristo. Amém? Claro que isso o contexto que nós iremos aprender sobre essa ressurreição que nós esperamos. Nós teremos o nosso corpo glorificado, transformado. Mas aqueles que morreram, né, que se Jesus voltar nós estivermos vivos, aqueles que morreram serão ressuscitados, né? O mar vai vomitar o seu corpo, a terra vai trazer de volta a vida, né? E graças a Deus é isso que nós esperamos. É essa bem-aventurança, é isso que nós cremos e é isso que nós confiamos em Cristo Jesus. E o arrebatamento que só isso que está faltando para cumprir aquilo que Deus falou na nossa caminhada aqui na terra. Vamos lá. O presente e a bem-aventurada esperança, o primeiro subtópico do primeiro tópico. Existe uma íntima relação entre o viver hoje da igreja e a bem-aventurada esperança. Eis o desafio: viver o presente na expectativa do futuro. Estamos no mundo, porém nós não somos deste mundo, né? Mas nós fomos enviados ao mundo e aqui estamos como peregrinos e forasteiros. E o que é um peregrino? Um peregrino é alguém que está em uma terra onde não lhe pertence, uma terra estranha, uma terra onde não é dominada por ele não tem controle sobre ela. Amém? Então, esse peregrino somos nós estamos em uma terra onde essa terra não nos pertence. O que nos pertence é a terra que mana leite e mel, né? É a terra prometida, é a terra de Canaã, é a terra que Deus está preparando para nós. Lembra que Cristo falou quando ele subiu para o céu? Eu irei para o Pai, irei preparar um lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei e buscarei a cada um de vocês, né, para ficar comigo. Então, nós somos forasteiros, nós somos como peregrinos. Assim, o presente da igreja deve envolver consciência de chamado, santificação e missão e esperança. Pois, como os patriarcas, vivemos então pela fé e com a esperança. Lembra de Abraão? Abraão foi imputado nele a justiça pela fé. Por quê? Porque ele creu na promessa de Deus. Ele creu que Deus iria cumprir com a sua promessa. Assim somos nós. Nós temos que crer, nós temos que confiar de tal maneira que devemos ficar dependentes de Deus. Subtópico número 2. A identificação da bem-aventurança, da bem-aventurada esperança. A bem-aventurada esperança da igreja é a segunda vinda de Jesus Cristo. São várias as designações bíblicas
identificando este evento escatológico, tal como esperar dos céus o seu Filho, a vinda do Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Também temos quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. O retorno do Senhor Jesus Cristo desencadeará outros acontecimentos escatológicos, tais como a ênfase bíblica quanto à expectativa dos que estão em Cristo. Porém, a igreja está aguardando a manifestação do próprio Senhor. Amém? A certeza da bem-aventurada esperança. O primeiro aspecto da certeza da igreja quanto à bem-aventurada esperança é o caráter de Deus. Ele não pode mentir. É impossível que Deus minta. Deus é fiel, porque ele é tão fiel naquilo que ele prometeu, ele irá cumprir com aquilo que ele prometeu. O apóstolo João identifica aquele que vinha do céu, fiel e verdadeiro, ou seja, se ele prometeu, ele irá cumprir. As promessas registradas na palavra de Deus são o próprio Jesus Cristo, que foi ele que prometeu. Os anjos anunciaram o retorno do Senhor. Os apóstolos registraram que o Senhor Jesus irá voltar. Então, meu amigo, não tenha dúvida que Cristo não irá voltar. Se você tiver dúvida que Cristo irá voltar e você diz que é crente, você diz que crê em Cristo, então, meu amigo, você está no caminho errado. Porque se você diz que crê em Cristo e você não confia, você não acredita que ele irá voltar para nos buscar, o que você está fazendo na igreja? Você está perdendo o seu tempo. Amém? Tópico número 2. Os acontecimentos da segunda vinda. Em sua primeira vinda, Jesus encarnou, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se, viveu entre os homens, pregou o evangelho, chamando os homens para que se arrependessem e crescem no evangelho. Ofereceu-se para tirar os pecados pelo próprio sacrifício, e então morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e foi levado às alturas. Mas como será que que irá acontecer a sua segunda vida, Tiago? Sua segunda vinda. Que acontecimentos serão então desencadeados? Vamos lá. Ressurreição dos que morreram em Cristo. Lembra que eu falei ainda há pouco? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para que eles, ou seja, eles irão chegar primeiro ao céu e depois nós iremos chegar, nós que estamos vivos. Por ocasião da segunda vinda do Senhor, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. A ressurreição é um tema frequente no Novo Testamento. Ressurreição, que do grego é anástasis, né? Que tem um significado de levantado de volta à vida. Levantar dentre os mortos. Sobre a ressurreição, o Senhor Jesus ensinou: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Olha, veja aqui que ambos, tanto aqueles que irão ser salvos como aqueles que irão ser condenados, irão ser ressuscitados. Eles irão ressuscitar para receber o juízo, para receber a condenação, a sentença. Sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo fez uma exposição sobre este assunto em 1 Coríntios 15, pois parece que alguns coríntios diziam que não existia ressurreição dos mortos. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Sobre a ressurreição, ainda, o apóstolo, no caso Paulo, ele mostra que a ressurreição do discípulo de Cristo faz parte da fé. Pois sem essa esperança somos os mais miseráveis de todos os homens. Lembra que quando tem aquele versículo, como está aqui embaixo, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu amigo, se nós ficarmos aqui nessa terra, pensando que Cristo irá nos dar bens e mais bens e mais bens aqui nessa vida, como Paulo falou para Coríntios, somos os mais miseráveis possíveis. Devemos ter esperança em Cristo, que Ele irá voltar para nos levar para outra vida. Que outra vida é essa, Thiago? A vida eterna. Essa vida que nós estamos vivendo, ela é passageira, ela é corrupta, ela é corruptível. Mas a outra vida que Cristo irá voltar para nos buscar, para nos glorificar, essa vida será uma vida eterna. O apóstolo Paulo afirma que a ressurreição de Cristo é a certeza da ressurreição dos seus discípulos.
Tiago, como eu tenho essa certeza que eu irei ressuscitar? Olhando para Cristo. Na cruz do Calvário ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? O arrebatamento então da igreja é outro acontecimento escatológico. O retorno do Senhor também desencadeará uma mudança nos que estiverem vivos, arrebatados, juntamente com eles, os que irão ressuscitar nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Paulo, em 1 Coríntios 15, 52, Paulo ele designa este acontecimento em relação aos vivos com a expressão seremos então transformados. Interessante observar o sentido das palavras usadas para descrever este evento no grego, arrebatados, no caso, arpadismo, tomar para si, e transformados, a laço, mudar para melhor. O julgamento divino. O último acontecimento a ser abordado neste tópico, também desencadeado pelo retorno de nosso Senhor, independente do aspecto cronológico, é o julgamento divino. Trata-se de um tema não muito proclamado, porém será uma realidade, pois faz a parte da doutrina escatológica, ou seja, todos nós seremos julgados, tanto aqueles que irão ser salvos, como aqueles que irão ser condenados. Eu falei isso ainda há pouco. Tópico número 3. Para concluirmos, efeitos da bem-aventurada esperança. Ou seja, essa esperança que nós temos em Cristo traz mudança em nossa vida, traz efeitos em nossas vidas. Três efeitos devem ser produzidos na vida de todo aquele que é discípulo de Cristo, considerando que a segunda vinda de Jesus é certa, repentina, e ninguém sabe nem um dia e muito menos a hora. Três coisas: estabilidade, purificação e a vigilância. Em termos práticos, como estas verdades, Tiago, devem então impactar o nosso viver entre o presente e o futuro? Vamos lá para a primeira coisa: estabilidade cristã. Ilustrando este termo, recorremos à navegação para uma embarcação. Estabilidade é a capacidade de restaurar seu equilíbrio inicial após uma perturbação qualquer. A solidez e a segurança é a qualidade daquilo que é estável, a boa estabilidade da ponte, a estabilidade emocional e familiar. Permanência ou duração, que não se altera a estabilidade do poder. Muito bem? Então, nós que somos cristãos, encontramos essa estabilidade de forma prática na vida do discípulo de Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para uma pessoa que crê em Cristo, que é discípulo de Cristo, nós observamos que ela é estável. Ela não fica oscilando, ela não fica pecando, não. A sua vida espiritual é estável. Por mais que ela peque, ela irá reconhecer que pecou. Amém? Notar como inicia o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, é uma expressão que introduz um texto que contém a conclusão da exposição de motivos anteriores. Ainda aqui, no primeiro subtópico, no terceiro tópico, a esperança é a garantia da ressurreição e o retorno do Senhor. Essa esperança deve produzir em nós firmeza, perseverança, desejo de sermos abundantes no serviço do Senhor e ciência de que todo esforço em Deus não é em vão. Subtópico número 2, no terceiro tópico, constante purificação. E qualquer um que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Purificação. Atentemos para os versículos anteriores. Somos filhos de Deus, seremos semelhantes a Cristo. Temos então uma esperança. O apóstolo João está expondo sobre a segunda vinda de Cristo, mas não fica somente na teologia. Ele aponta para a conduta e enfatiza as implicações práticas da bendita expectativas. Quando ele se manifestar, ele vai se manifestar. Cristo virá. Por causa dessa esperança, o discípulo de Cristo purifica-se a si mesmo. Lembra que eu falei há pouco que o cristão, ele peca uma vez, mas ele se arrepende do seu pecado. E nesse arrependimento, ele vai procurar se purificar como, Tiago? Lendo a palavra, orando, jejuando, procurando a não se contaminar mais com essas coisas maliciosas que é o pecado. Amém? Então esse é o processo de purificação na vida do crente. Ou seja, o crente, ele é estável, né? Ele não fica oscilando, ou seja, pecando, não. E o crente, para não pecar, ele tem que se purificar. Amém?
Outra coisa, após a purificação, é a vigilância. Lembra que Cristo falou? Orai e vigiai. É significativa a quantidade de expressões usadas por Cristo em seu sermão profético, registrado nos evangelhos. Além de outros textos, são vários os significados. Tenha cuidado, atenção, esteja alerta, ficai em prontidão. São termos que contrastam com a falta de firmeza e a indiferença. É importante, então, unir a vigilância à prática da oração, como alertou o próprio Cristo. Amém? Portanto, o cristão, ele tem esses três processos. Ele tem que ficar estável, não pode oscilar. Ele tem que se purificar dia após dia e vigiar. Vigiai para não cair em tentação. A conclusão que nós temos, querido aluno do canal IBD em Foco, é que a palavra de Deus e o Espírito Santo nos aperfeiçoem diariamente, pois ainda nos resta o aspecto escatológico da salvação, que é a glorificação. Então, estaremos livres também da possibilidade de pecar e para sempre com o Senhor. Ora então vem Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, lembrando que após esses processos que nós iremos passar, que é o processo de esperança, o processo de esperar Cristo voltar, a partir desse momento que Cristo voltar, nós teremos o nosso corpo glorificado. Que Deus em Cristo vos abençoe, que eu possa de alguma forma ter acrescentado no seu conhecimento no ano de 2017. E prometo a você que a partir do ano de 2018, semana que vem, nós estaremos aqui trazendo inovações no nosso canal, fazendo com que você, aluno do canal IBD em Foco, se sinta ainda mais feliz por estar participando da nossa família, que é a família EBD em Foco. Que Deus em Cristo nos abençoe, a paz do Senhor, que você tenha uma boa aula nessa última aula da Escola Bíblica Dominical. Amém.